Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pavão. Aqui nós temos o risco do pavão, são milhões de bolinhas. Eu vou fazer uma bolinha para você ver, porque depois você vai ter bastante trabalho para fazer todas elas iguais. Nós vamos usar primeiro verde kiwi. Você vai passar em volta da bolinha. Eu tô usando um pincel número 2. Olha, vai ficar assim. Segundo, você vai fazer com amarelo ocre, aqui ó, mais uma bolinha. Bolinha não, né? Assim ó. Terceiro, vou usar o azul celeste para preencher aqui ó, a última. E dentro dessa de azul celeste, eu vou colocar uma pincelada de azul marinho. Esse é o movimento de todas as bolinhas. Então, verde kiwi, você pode passar bem em cima do risco, até saindo assim um pouquinho para fora, tá? Não tem problema, ó. Pode fazer isso aqui. Aí, segundo, o amarelo ocre, se quiser pode fazer com pincel 0, tá? Terceiro, o azul celeste, com aquela pincelada. E quarto, um pontinho de azul marinho ali, ó, dentro do azul celeste. Eu vou fazer todas as bolinhas e vou esperar secar. Lembrando que sempre na parte de baixo que você vai colocar aquela pintinha mais escura, tá? É sempre assim, ó. Olha só como eu fiz. Primeiro todos os verdes. Agora eu vou com o ocre, começando daqui. Olha, agora eu já coloquei o ocre também. O próximo passo é colocar o azul celeste. Agora já coloquei azul celeste. Próximo passo, azul marinho. Só um pontinho no meio do azul celeste. Coloquei as cores. Agora essa parte aqui eu vou encher com o verde. Com um pouquinho do azul no pincel, eu vou fazer assim, ó, pequenas batidinhas. Com o amarelo ocre, bem aqui, ó, nessa área do meio, eu vou fazer algumas batidinhas também. Pronto. Agora sobrou esse pedaço aqui, que eu vou colocar o azul marinho. Aqui, ó, eu vou colocar preto, não é azul marinho, não. Azul marinho é aqui no pescoço dele. Então, aqui, ó, eu vou entrando dentro dessas peninhas aqui. Pode ir fazendo isso mesmo, pode ir batendo em volta o pincel, sem cobrir. Porque essas coisinhas aqui, essas penas, elas são crespas. Então, não faz mal. Aqui também. Esse é o espaço que estaria o corpo dele lá atrás dessas penas, que são um pouco transparentes. A gente tem uma sombra, assim, bem escura. Ó, até aqui, ó, tá vendo? Não se preocupe que aqui tá ficando assim meio imperfeito, mas é assim mesmo. Aqui, ó, nesse pedacinho também. O corpo dele vai fazer isso aqui. Aqui depois nós vamos colocar outro fundo. Esse cantinho e esse cantinho. Fazer o pavão não é difícil, ele é meio chatinho, porque é muito detalhe. Aqui nessa área eu vou preencher de marrom esse pedacinho. Até aqui, ó, vou dar aqui, ó, uma pincelada, 2 pinceladas com o marrom.
Nem lavei o pincel. Eu vou colocar um pouquinho de sombra de preto aqui. Aqui, fechei o pescoço dele. Porque essa parte aqui, ó, é azul. Aqui embaixo tem umas penas mais escuras. Eu vou iluminar esse daqui com um pouquinho de branco. A perna dele eu vou colocar branco, sujinho de marrom. A coxa também, vou pôr marrom com branco. Olha, a perna, marrom com um pouquinho do branco. E depois eu vou fazer aqui, ó, um contorno embaixo e vou separar as perninhas com preto. Aqui, ó, do ladinho da perna, bem pouquinho preto. Peguei um pouquinho de marrom e vou fazer aqui, ó, os dedinhos. O meu pincel tava sujo de preto. Pronto, só isso, não vou ficar fazendo muito detalhe aqui mais não. Lembrando que a sombra tá na perna de trás. E por que não? Um pouquinho de branco, só aqui, ó. Parece que ele tá de calçãozinho. Assim. Essa parte aqui do pescoço, eu vou preencher de azul celeste. Aqui embaixo vai dando batidinhas assim, ó. Não misture o azul celeste no preto. Vou fazer até aqui com esse pincel 2, até a cabeça. Agora eu vou usar um pouquinho do azul marinho aqui, ó, no contorno e vou dando batidinhas assim pra dentro. Do outro lado, mesma coisa. Coloco um pouquinho de tinta e vou dando batidinhas para fazer uma sombra. Eu vou colocar ainda um pouquinho de brilho em cima do azul celeste com o branco. Ó, só encostei o pincel. A cabecinha vai com o pincel 0. Aqui a gente tem o bico, aqui a gente tem a cabeça. Eu vou preencher menos o bico. O bico vai de branco. Pequenininho, mas já preenchi. Agora, tem um risco saindo aqui, ó, embaixo do bico, fazendo tipo um contorno do olho e embaixo do olho também. Depois, no meio aqui dos dois brancos, tem o olho que é preto, a bolinha, e eu vou fazer um contorno aqui, ó, nesse bico para ele poder aparecer, porque senão ele não vai aparecer muito bem. Aí, agora a gente tem essas peninhas que tem em cima da cabeça dele. Aqui, ó, tem uns três. Vou colocar, né, que são mais, uns 3 risquinhos de branco. E depois, aquela partezinha ali, um batidinho com azul celeste. Por baixo, um pouquinho de azul marinho, só para marcar ali, ó, para a gente poder enxergar melhor. Posso fazer ainda aqui em cima na cabeça dele um leve contorno com azul marinho. Agora nós vamos esperar secar para fazer o acabamento. Agora nós vamos molhar toda essa parte do pano com o borrifador. Nós vamos fazer o fundo, toda essa parte aqui, antes de terminar o acabamento do pavão. Pronto, molhei tudo. Passo a mão para espalhar bem essa água. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu tô aqui com um pincel 16.
eu vou pegar uma pincelada de verde pântano. Essa tinta pura, assim, ela é muito forte. E eu vou fazer um fundo aqui, toda essa área aqui do pavão. Então, eu vou colocar, ó, eu tenho aqui o verde pântano, mas eu não vou colocar ele puro desse jeito. Eu vou dar uma pincelada de água com esse pincel aqui. Eu só vou colocar ele aqui, ó, dentro da caneca e tirei. Eu vou deixar essa pincelada um pouquinho mais líquida, ó. Agora sim, eu tiro o excesso de tinta e eu vou colocando essa tinta aqui no meio. Olha, eu vou trabalhar no sentido dessas linhas. Se passar um pouquinho em cima das manchinhas que a gente já fez, olha, elas não somem, porque tem água em cima delas. E a água vai repelir. Olha o que vai acontecer. Aqui, ó, você vai terminar assim, puxando esse pincel, mas não leve muito além. Você vai colocar aqui e vai terminar puxando assim, ó. Por que que eu deixei para fazer o fundo agora? Porque antes seria muito difícil a gente conseguir enxergar o desenho, as bolinhas. Então, eu pintei primeiro, agora a gente faz esse fundo. Nós vamos esperar secar novamente. Aí, a gente vai realçar alguma que precisar. Tá vendo? Solta seu pincel pra fora. Você viu que a minha pincelada, a minha tinta aqui, ela não tá líquida, mas ela tá bem molinha. Se você der uma pincelada aqui com pincel carregado de tinta puro, vai cobrir tudo. Vou pegar um pincel menor, número 2, para chegar aqui, ó, pertinho da cabeça dele. Como eu já pintei o bico de branco, olha como ele aparece. Eu já vou aproveitar esse restinho e vou fazer aqui, ó, uma sombra embaixo dos pés dele. Aqui o tecido ainda tá meio úmido, tá? Você viu que eu coloquei ele aqui pro lado. Então, eu vou criar aqui como se fosse uma paisagem atrás dele. Tenho que fazer mais um pouquinho de tinta, que eu quero essa parte um pouco mais escura. Ó, mesma coisa, coloquei um pouquinho de água, tiro o excesso. Vou fazer assim umas subidinhas com essa tinta. Aqui eu vou deixar bem escuro. Posso até passar até o final. Umas manchas. Pronto, cheguei até o final. Agora eu vou trocar de cor. Peguei uma pincelada de amarelo limão. Coloquei um pouquinho de água do mesmo jeito. E vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, a altura da cabeça dele. Eu vou terminar com esse amarelo. Vou vazar aqui até a altura da linha que eu coloquei do lado de lá. Agora eu vou trabalhar de novo com verde kiwi. E vou colocar umas pinceladas para fazer uma passagem entre o verde pântano e o amarelo. Você viu que fica assim meio branco, porque eu não coloquei muito. Então, aí vou manchar um pouquinho ainda o amarelo. Aqui na base eu quero um pouquinho mais escuro. Então, vou usar um pouquinho do pântano sem água.
Esse canto aqui do lado esquerdo, eu quero mais escuro, então eu tô pondo um pouquinho mais, ó. Isso, essa parte tá pronta. Agora eu vou trocar a água, porque eu usei verde pântano, então ficou muito suja. Olha, lavei o pincel, troquei a água, coloquei agora amarelo canário. E eu vou continuar, olha como dá a diferença de tom. O amarelo canário, ele é um pouquinho mais rebaixado que o amarelo limão. Então, aqui tá úmido, tá? Ó, tá molhadinho. Eu espirrei água. De novo, mais um pouquinho. E eu vou colocar esse amarelo aqui. Aqui ficou a linha do horizonte, tá? Então, aqui eu vou terminar, vou esfumaçar com o amarelo canário para fazer um céu. Como tem água, então você não precisa se preocupar muito em espalhar de forma perfeita, porque a água, ela vai espalhar essa tinta para você. Só não deixe manchas muito fortes, porque se você deixar, aí a água não vai espalhar, vai ficar aquela mancha. Ó, na altura dele aqui, ó, vou sumindo com a tinta, passo pro lado de cá e vou fazer o cantinho aqui também. Considerando que esses espaços assim que entram são espaços vazados, então você deve entrar com um pouquinho desse amarelo, porque aqui é uma coisa transparente. Agora, cuidado para não fazer um sol em volta dele, tá? É só um pouquinho, com o pincel bem limpo. Finalizada essa parte, agora eu vou colocar uma pinceladinha. Essa cor é o papaya. Você pode colocar o rosa chá, se você quiser, que vai ficar bem parecido. Ó, uma pinceladinha e vou passar aqui na linha do horizonte, em cima do amarelo canário. Vou fazer uma leve alaranjado aqui, ó. E um pouquinho pro lado de cá. Você viu que até por aqui, ó, ainda a gente enxerga. Aqui a gente já não enxerga mais. Agora eu vou dar uma pinceladinha de verde pântano de novo, sem água. E bem nessa altura aqui, ó, eu vou fazer um batidinho. Que vai simular uma vegetação. Por aqui vem sumindo, porque eu não quero misturar com a plumagem, com as penas do pavão. Isso aqui ainda vai crescer um pouco. Tirar aqui a linha. Só esfregar o pincel que, como tá úmido, vai sair. Acho que aqui tem que acabar melhor. Vou fazer um pouquinho aqui do lado de cá, bem no cantinho, só para dar continuação. E já vou finalizar aquela vegetação ali com um pouquinho do kiwi. Só de pontinha de pincel, ó, tá vendo? E eu vou bater em cima, na parte superior, deixando aparecer o escurinho embaixo e pelo meio. Esse kiwi eu não coloquei água. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse canto, que eu já tenho um fundo, só que agora assim, ó, com o pincel inteiro. Eu começo mais alto e daí venho fazendo pontinhas.
Segunda vez com o verde kiwi, fazendo manchinhas em cima do pântano. Como a gente tem água aqui no tecido, ele tá úmido, isso vai sumir um pouco. E a gente vai precisar retocar depois de seco. Nesse ponto eu paro e vamos esperar secar totalmente para fazer todo o acabamento. Olha, ele tinha secado totalmente a paisagem do fundo. Eu reforcei aqui, ó, tá vendo? Esse lado ainda não fiz o acabamento, desse lado já fiz. Então, o que que eu usei? Primeiro, eu fiz com o marfim essas linhas. Aqui, ó, você tem uma direção aqui, ó, você tem os riscos. Então, você vai fazer com o pincel 0 e com o marfim esses riscos. Na verdade, eles não têm que encontrar essa parte da pena, essa parte colorida, tá? Você vai fazendo pelo meio, você vai olhando o risco. O que você tem que prestar atenção é que eles têm um movimento, tá? Então, não pode começar daqui e ir subindo. Eles vêm fazendo. Por isso tem, olha aqui, ó, eu tô vendo o risco aqui, que tá passando por aqui, tem outro aqui. E assim você vai fazendo, você vai seguindo a guia dos riscos, embora não precise exatamente ficar em cima do risco. Alguns saem assim, ó, pra fora, uma ponta. E não precisa se preocupar em acertar as peninhas. As partezinhas coloridas, as partezinhas verdes. O que você precisa se preocupar é em seguir uma lógica da linha. E nunca essa linha vai cruzar com outra. Aqui, nesse risco. Nas penas de verdade do pavão, eu acredito que uma pena possa cruzar em cima da outra. Mas no nosso risco aqui não vai cruzar, tá? Isso é para facilitar. Como o fundo tá um pouquinho mais escuro, então aparece bem, ó, quando a gente põe a linha. Aqui, ó, você vem diminuindo para não chegar, não ficar muito brancão aqui perto dele, tá? Aqui vai ser assim. Você pode até inventar algumas. Você só não pode entortar. Aqui tem até algumas que saem um pouquinho mais pra fora. Assim. Depois que eu fiz essa parte, eu peguei o verde maçã, porque ele é um pouquinho mais claro, mais aceso que o verde kiwi. Mas você pode fazer com o verde kiwi também, pode fazer com verde folha, um verde mais claro. E eu fiz uma sujeirinha em volta, em cima, eu usei o pincel número 2. E eu só fiz esse movimento aqui, ó, deixa eu apoiar o dedo aqui, ó. Só sujei em cima aqui, ó. E ele já dá diferença. Olha, tá vendo como ele fica mais aceso? Se você fizer com o verde kiwi, ele vai acender um pouco também, não tanto quanto o maçã. O verde folha já acredito que vai ficar um pouquinho mais aceso. Ó, só na parte de cima, assim, ó, fui fazendo. Se você tiver tempo e coragem, você pode refazer direitinho todos eles. Porque é muito complicado fazer um fundo sem sujar a coisa de cima. Fazer o fundo antes não era viável, porque você ia perder toda a linha, todo o risco. Fazer o fundo depois, aí a gente tem que reforçar realmente, a gente tem que retocar. Olha aqui, ó, esse daqui ainda não foi feito e esse já foi feito. Você tá vendo a diferença? Ele fica bem mais aceso mesmo.
E assim, uma sujeirinha, não é? Essas partes da pena do pavão, elas não são assim perfeitas, mas elas têm uma uniformidade. Pronto, essa parte do verde maçã. Agora eu coloquei ainda um anelzinho de ocre novamente. Olha, tá vendo aqui como tá aparecendo bem? Aqui desse lado não. Por quê? Porque eu vou colocar agora, ó, só um anelzinho assim, ó, na parte de cima. Porque a gente já tem um fundo de ocre ali. Eu nem fechei. Porque o desenho, se você pegar um pavão, vai ser um pouquinho diferente em tonalidade e às vezes na colocação das cores aqui. Vai ser um pouquinho diferente, cada um do outro. Pronto, aí acho que sujei todos eles. Sujeirinha de todos eles. Agora eu coloquei mais um pontinho de azul claro, o azul celeste. Embaixo a gente tem o verde, o ocre, o azul celeste e o azul marinho. Então, embaixo aqui, ó, só um pontinho, só para realçar o azul celeste. Na parte de baixo, não passei em cima do azul celeste de novo. Se você quiser, pode passar. Eu não vou passar porque vai me dar muito trabalho. E assim eu acho que vai ficar bonito também. Mas, como eu disse, se você quiser, pode refazer o desenho todo, colocando as cores novamente, que com certeza vai ficar muito bonito. Ele é meio chatinho de fazer, mas o efeito é bem legal. Pronto, foi azul claro em todo mundo. Algumas penas dessas aqui que estão saindo para fora, elas têm assim, ó, alguns risquinhos. Até aqui pelo meio. Assim, ó, lembra aquele coisa do pinheirinho do Natal? Você viu que não é uma coisa certinha, bonitinha em todas elas. Fica bem irregular. Mas a gente vê assim, ó, esses tipo pezinho de galinha aqui. Então eu vou fazer no meu. Aí depois eu vou mostrar pra você o trabalho concluído, tá? Ó, eu vou fazendo assim, ó, você já aprendeu, né? Principalmente nessas pontas. E aqui pelo meio, se tiver um espaço grande assim, ó, você pode até pôr uns 2 ou 3 também. Agora, para finalizar, última coisinha, eu vou pegar o pincel 0 com o verde pântano e vou fazer um acabamento aqui, ó, em volta dessa parte. É uma coisa assim meio, vai fazendo assim com o pincel. Aqui, ó, isso daqui a gente pode contornar. Tá vendo? Vai deixando aqui, pode acertar também. E até aqui, ó, nessa parte do pescocinho aqui, eu vou puxar um contorninho bem de leve. Assim. Agora tá pronto o meu pavão. Complicadinho, mas gostei do resultado. Finalizamos! E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonolupinturas.com.br. Até o próximo trabalho!